Olá, está começando a nossa segunda parte da aula sobre o novíssimo chamado juízo. Novíssimos é um estudo que estamos fazendo já há bastante tempo aqui no nosso estudo bíblico todo sábado na Paróquia Militar São Miguel Arcanjo Santo Expedito em Brasília. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão terminada a nossa breve aventura aqui na Terra. Morte, juízo, inferno e paraíso são os 4 novíssimos. Já tivemos várias aulas dedicadas ao mistério da morte, ao novíssimo morte, e já estamos na última aula sobre o juízo particular. A partir da próxima aula, não do próximo bloco, ainda temos mais 2 blocos além desse. A nossa aula é fatiada em 4 vídeos de mais ou menos 15 minutos. Começaremos a tratar do juízo final. Terminamos o nosso primeiro bloco falando de quê? Falando da palavra recompensa e do verbo recompensar, utilizados por nosso Senhor Jesus Cristo e que são clássicos para nós entendermos o inferno como recompensa, como aquilo que será o efeito, o prêmio, entre aspas, dos que se encontrarem em pecado mortal na hora do seu desenlace. E o céu como recompensa para os que deixarem esta terra na graça de Deus. Temos citado bastante São Dimas, o ladrão que blasfemou contra Jesus até poucos instantes antes da morte, mas que se converteu e mereceu, essa é a palavra-chave para esse segundo bloco, merecer, merecimento, ouvir de nosso Senhor Jesus Cristo: hoje estarás comigo no paraíso. O texto é 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, texto que no assunto juízo é obrigatório, é fundamental, é um texto crucial. Vamos a ele. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali, cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Esse texto aqui é importante. E temos que explicar algumas coisas que já vimos, é lógico, mas que é sempre bom mastigar, para não pairar nenhuma dúvida sobre a blasfema ideia de que o castigo de Deus é fruto da iniciativa dele. Ele é como se ele fosse o causador do inferno, quando na verdade não é nada disso. A palavra castigo se aplica a Deus, sim. Eu castigo aqueles que amo. Dentre centenas de passagens do Antigo e do Novo Testamento, onde ele próprio conjuga esse verbo. Mas, inferno é um castigo neste sentido. Primeiro, teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Teremos de comparecer. A morte é o fim de tudo. Fim de tudo entendido. Fim da nossa aventura terrena. Ninguém volta para cá. A questão do novo céu e da nova terra não nos autoriza a dizer que é uma volta para viver nesta vida como estamos vivendo agora, sujeitos ao tempo, sujeitos ao desgaste, sujeitos ao envelhecimento, sujeitos às enfermidades, à dor, ao luto, ao sofrimento, à morte, à possibilidade de pecar. Essa aventura é uma só. O homem morra uma só vez. Então, esse comparecimento é definitivo, é único, como única é a nossa aventura aqui na Terra. Comparecer, apresentar-se diante de Tribunal de Cristo,
já vimos na parábola de Lázaro e do rico, que a alma do rico a alma de Lázaro é levada pelos anjos ao seio de Abraão. Não abordamos isso na aula passada? Ora, se a alma do eleito é levada pelos anjos bons para o céu, qual é a conclusão que nós tiramos a respeito do acompanhamento da alma de um condenado para o inferno? Também a alma dos condenados é acompanhada por anjos maus para as profundezas, para os tormentos. Ficou claro? Isso quer dizer que, no dia do julgamento, anjos estarão próximos. Não me perguntem como. Esse tribunal se apresenta. Esse tribunal se manifesta. O julgamento nós já vimos em Romanos capítulo 14, de 10 a 12. Cada um vai prestar contas de si mesmo. Lembram disso? De si mesmo. Muito bem. É a pessoa que acabou de morrer e Deus. Explicitamente, nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai não julga ninguém, o Espírito Santo não julga ninguém. Compareceremos diante do tribunal de Cristo. Como Cristo é Deus, é correto dizer, seremos julgados no tribunal de Deus, mas explicitamente o tribunal de Cristo. Então, a cena não dá, porque não temos elementos explícitos para detalhar com tanta precisão o acontecimento. Mas anjos bons levam a alma de Lázaro para o céu. Anjos maus, por conclusão, levam a alma do rico para o inferno. É o máximo que eu posso dizer da parábola de Lázaro e do rico, de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Comparecimento. Ali, cada um, atenção, cada um. Não há recompensa pelo que os outros fizeram, nem de bem nem de mal. Se houve condenação, se houver condenação, foi por demérito do condenado. Sim, é verdade que cada história no mundo do pecado tem características específicas. Mas, se houve pecado, e pecado mortal, mesmo que alguém tenha empurrado, aspas, mesmo que alguém tenha contribuído, que alguém tenha seduzido, que alguém tenha, mesmo que um determinado contexto tenha favorecido e aquela pessoa foi aos poucos mergulhando, foi praticando e foi se chafurdando na lama da podridão do pecado. Mas sempre, se há condenação, é a responsabilidade dele. Então, na hipótese de uma pessoa que enveredou pelo crime, tráfico, vamos pegar o terrorismo, vamos pegar o tráfico, dentre tantos, dentre tantos, se ele foi condenado, não é correto dizer, mas ele foi seduzido, ele foi levado, ele foi isso, ele foi aquilo outro, foram os maus costumes, foram os maus exemplos, tudo verdade, tudo verdade. Agora, daí para dizer que o coitadinho é um completo inocente, e dizer que no dia do juízo ele não deveria ser julgado, mas com os comparsas dele do tráfico, não. Cada um. É verdade que o pecado tem uma dimensão social. É verdade que o pecado tem uma dimensão estrutural, no sentido de que ele tem tentáculos, ele tem pessoas, ele assume caráter muitas vezes organizado, etc. Mas perdura a identidade da pessoa com suas decisões. Eu quero, é decisão minha dizer
é decisão minha fazer, é decisão minha, etc. Essa é a questão, cada um. Costuma-se dizer, fulano é fruto do contexto. Isso até certo ponto você pode contemporizar e de fato é verdade. Eu e meu contexto, eu e meus condicionamentos, eu e minhas limitações, eu e minhas caducidades, mas também eu e minhas potencialidades, eu e meu atrevimento para romper com isso e dizer, eu não quero mais viver nesse ambiente, eu não quero mais praticar isso. Lembrem-se da parábola do jovem rico. Na pocilga, ele perdeu tudo, menos a capacidade de refletir. Portanto, não há traficante, não há terrorista, não há praticante de qualquer tipo de pecado na face da terra que não tenha até ao fim da vida a possibilidade de refletir. Como esse ladrão que refletiu, crucificado, agonizando do lado de Jesus. Cada um, por favor, cada um receberá o que mereceu. Costuma-se dizer que aquela cidade tem o fulano que merece, aquele país tem o fulano que merece, aquela família tem o fulano que merece. Isso até certo ponto você pode até contemporizar, mas não esqueça, é cada um que merece. Há determinadas coisas na sociedade que são mérito de um, seja para o bem, seja para o mal, o que cada um mereceu. Portanto, é a pessoa que é julgada diante de Jesus, ela sozinha. E Jesus, que sabe perfeitamente todos os contextos, todos os condicionamentos, mas também todas as possibilidades de recomeçar, de se converter, de romper, de mudar de vida, Jesus conhece. Portanto, aqui não há análise psicológica, antropológica, psiquiátrica do juízo. Aqui é Jesus diante da pessoa e a pessoa diante de Jesus. Aqui é a questão do mérito. E o que é merecer? Merecer significa você receber algo como consequente a uma postura que você assumiu, a uma postura que você tomou, a um posicionamento no qual você perdurou a sua inteligência e a sua vontade até o final. Portanto, se está no céu, é porque mereceu. Se está no inferno, é porque mereceu. Isso joga por terra a ideia de uma vingança da parte de Deus e de uma condenação, suposta condenação de um Deus que manda para o inferno quem não merece. Quem está em estado de graça não merece o inferno, merece o céu. Quem morreu em pecado mortal não merece o céu, merece o inferno. E o merecimento é exatamente consequente às suas obras. Está terminando o segundo bloco? Não saia daí. O assunto continua assustadoramente confortador. E confortadoramente assustador. É um adjetivo que substantiva o substantivo e vice-versa, mas tem que ser assim. Até logo mais.